tem sido cada dia um dia de superação para todos nós, né? Nós da prefeitura, né, porque o prefeito não é sozinho nesse processo, a gente tem atuado fortemente. Primeiro, né, para salvar vidas. Segundo, reconstruir vidas e reconstruir a cidade, né? Eu diria que hoje, né, nós estamos com algumas frentes muito, né, que eu quero falar um pouco disso. Primeiro, tem muita água em Porto Alegre e nós temos que voltar a fechar as comportas em função do rio ter subido, algumas fechando os portões, outras botando bags, e a gente vai soltando essas comportas à medida em que a água for baixando, né? Porque tem duas coisas que o prefeito não pode fazer e nenhum gestor pode fazer, que é a quantidade de chuva que cai e a elevação do Guaíba. Tem gente que acha que a gente tem poder sobre isso. Isso não, nós não temos, né? Nós estamos com a limpeza da cidade hoje com quase 800 garis e mais de 200 maquinários espalhados em vários bairros. E aí eu queria pedir um pouco a compreensão, por mais que tenha máquina, hoje de tarde eu tenho reunião às 16 horas, vou contratar mais, mas também não tem tanta disponibilidade, porque não é só Porto Alegre que tem sujeira. Então não tem como chegar uma máquina em todas as ruas. Eu estou falando de 1.000 quilômetros de rua que foram afetados só pela enchente. E o Botafora está tirando em torno de 1.800 toneladas de Botafora todos os dias. Então esse é outro tema. Outro tema é a questão da transição dos abrigos para uma moradia definitiva. Eu, como acredito na palavra política, o dia que terminar a palavra, para mim na política, terminou a política, e para mim a política é a forma mais elevada de fazer o bem comum. O presidente Lula disse que vai dar moradia para quem foi atingido. Agora, antes de chegar à moradia, nós temos 14 mil pessoas, 13 mil que estão nos abrigos, e devemos ter mais 13, 14 mil que não estão nos abrigos, mas que foram para algum lugar na cidade ou na Grande Porto Alegre, que também são desabrigados. Então essa transição, então os abrigos, muitos deles não têm mais condições de continuar. Então o que nós estamos fazendo? Porque não adianta eu trazer o problema, né? Primeiro eu estou pedindo que aqueles abrigos que puderem continuar, eu vou aportar recurso público para ajudar que eles continuem funcionando. Segundo o governo do estado, com o governo municipal, criou uma estadia solidária que nós já tínhamos, eu sugeri, o governador Eduardo aceitou, e eu espero que a União aceite, porque até agora não aceitou, que é dar um voucher, né, para as pessoas que vão morar com os vizinhos, ou já estão morando com os vizinhos. Então isso começa a operar essa semana, porque você diz, olha, a pessoa tem gasto com gás, com comida, né? Então, naquelas enchentes passadas, isso deu muito certo, muita gente aceitou, só que a cidade não tinha sido atingida dessa forma, então também não sei qual o tamanho da atratividade de residências para receber, né? Então, esse é um instrumento que nós vamos usar a partir dessa semana também, manter o que for possível de abrigo, tem escolas que querem voltar, privadas, públicas, que não tem como segurar mais. Segundo, terceiro, nós estamos contratando, né, também via FASC, esses voluntários que grandiosamente ajudaram até agora. Então aqueles que quiserem estar conosco, nós vamos estabelecermos um piso, porque eles também deixaram os seus trabalhos, eles não têm como sobreviver. Então nós estamos aproveitando esses voluntários e estamos cadastrando para ver se eles aceitam continuar como voluntário, porque eles estão lá, né, e estão fazendo muito bem, né? A terceira, eu queria também abrir uma discussão aqui sobre a retomada econômica, que eu acho que é um pouco o que o Giovanni falou. Todo esse trabalho, se não tiver um Pronamp nacional, Giovanni, e demais parceiros, Vitorino, Vera e demais parceiros, gente, o pequeno, o médio, o grande até pode resolver, mas o pequeno não resolve, perdeu tudo. Então, se não tiver um Pronamp a juros zero, ou até juros, ou até parte do Pronamp não ser pago, é o seguinte, não tem como ter retomada econômica. Isso vai ter mais morador de rua, mais gente desempregado, mais questões sociais. Então a retomada econômica, ela é muito importante. E aí eu queria chegar também para essa introdução, o seguinte: olha, gente, eu adotei um caminho, acho que o povo de Porto Alegre me conhece o suficiente, eu fui vereador, fui vice-prefeito, eu acho que não é hora de disputa política na cidade e no Rio Grande, eu vou continuar desse jeito, mas há uma campanha, sabe, uma narrativa de dizer o seguinte: o Rio Grande do Sul está debaixo d'água, 442 municípios, Canoa está debaixo d'água, Eldorado está debaixo d'água, São Leopoldo está debaixo, e o culpado da enchente é o Sebastião Melo. Vocês acreditam nisso mesmo, gente? Vocês acham que a culpa por essa crise climática que vive a pior do Brasil, o culpado é o Sebastião Melo? Então, se tem culpado, é todos. Eu sou o 13º prefeito de 69 para cá, que foi o Topson Flores. O PT governou a cidade 16 anos e outros governaram, eu fui vice. Então, esse sistema agora foi testado em alguns momentos, mas nunca como agora.
As bombas que estão aqui é para retirar a água da cidade, não para enfrentar essas tempestades. Essas bombas têm 3,80 metros, porque tu tem a bomba, vamos dizer que isso aqui é uma bomba. Aqui está a bomba, aqui está o motor da bomba, aqui está a casa elétrica que liga o motor da bomba. Todas elas foram tomadas pela chuva e todas elas colapsaram. Então dizer que 2 portões que tem uma fresta, que foi a causa da enchente, e o dia aqui do Sarandi, os 2 diques do Sarandi, e o dique do lado do Grêmio, e o dique do aeroporto, e o dique da usina do gasômetro. Então esse debate, tem uma frase que eu gosto muito de usar: depois da tempestade sempre aparece a verdade. E é para isso, nesse momento, é salvar vidas, reconstruir a cidade, mas esta retórica que estão tentando dizer, olha, isso é lamentável no momento da dor das pessoas, você fazer disputa política. Eu acho que vocês estão fazendo aqui um trabalho muito legal do SOS Rio Grande do Sul, Vera. Obrigada. Acho que eu sugiro vocês convidar aqui, quem sabe o IMET, a Kátia Valente, para lhe explicar como é que é a questão meteorológica. Porque a gente trabalha com a sala de situação do governo e com a nossa. Os meteorologistas com os radares disponíveis hoje dizem assim, olha, nas próximas 24 horas vai chover de 60 a 100 milímetros. Como, aliás, vai chover a partir desta madrugada, segunda e terça, em torno até 100 milímetros. Mas a meteorologia não diz para ti que nas 2 primeiras horas vai chover 80 milímetros, vai chover 60, 70. Então, nós vamos chegar lá com os radares novos que estão chegando? Acho que sim. Então, o gestor toma uma decisão em cima dos dados que ele tem. Então, aquela chuva de quinta-feira, ela tinha uma previsão de até 100 milímetros esparçada em 24 horas. Pois bem, só que em 2 horas na Restinga, por exemplo, subiu 130 milímetros, no Belém Novo também. Então, eu tomei a decisão de suspender as aulas no outro dia. Então, é importante isso, porque parece o seguinte, que você tem uma bola de cristal, que você sabe que aqui às 10 horas da manhã vai chover. Se não, eu não tenho esse dado, como governador não tem, como nenhum gestor tem. Nós temos uma previsão de chuva escalada num tempo. Isso nos faz tomar decisão. Então eu posso ser acusado de tudo, menos de ser um prefeito diligente. O povo de Porto Alegre me conhece que em todas as crises, seja do Covid, seja de incêndio do mercado, seja de qualquer momento, eu nunca fugi. Eu nunca me fugi, eu sou linha de frente. É nós a prefeitura, mas o prefeito sempre está em linha de frente. Então eu acho que esse assunto precisa ser esclarecido desse jeito, porque parece o seguinte, que o Melo tem uma informação na mão, que ele não tomou decisão. Não, eu tomei decisão de acordo com as informações que eu tinha. Em relação à questão, é o seguinte, Vitorino, eu sou um prefeito, eu diria, casca dura. Passei por muitos momentos difíceis e eu não vou arredar disso. Eu levanto cedo, eu durmo tarde e nós vamos recuperar essa cidade. Porto Alegre é forte, o Rio Grande também. Aliás, o Rio Grande do Sul contribuiu muito com o Brasil ao longo da história. Eu sou duplamente gaúcho porque eu vim para cá com 18 anos e adotei essa terra me adotou. Se hoje o Brasil tem uma fronteira agrícola como tem, deve aos gaúchos dos nossos antepassados. Então nós hoje, né, se o Brasil é um Brasil industrializado, deve a um presidente que na Revolução de 30 liderou a Revolução, foi o Getúlio, que mudou o Brasil da sua cara de um país agrícola para um país industrial, né? Então hoje nós precisamos do Brasil, precisamos do mundo. E nós não vamos reconstruir o Rio Grande e o Brasil somente com dinheiro do Estado, dinheiro dos municípios. Os fundos internacionais têm que ser nossos parceiros. O governo federal é o detentor do maior orçamento, entendeu? Então, por exemplo, o governo federal tomou uma decisão de repor as nossas perdas. O que tu perdeu de ISS? O que tu perdeu de IPTU? Por exemplo, eu vou poder cobrar IPTU de quem está alagado? Não. Eu vou poder cobrar ISS? Não. Só que o gasto, só para vocês terem uma ideia, mais de 100 milhões nós vamos gastar, nós porto-alegrenses, para limpar a cidade, talvez 120 milhões. E as contratações que eu fiz até agora, para todas as áreas, porque eu não posso esperar a burocracia federal, talvez parte desse dinheiro volte, talvez volte. Mas eu não posso esperar o plano de trabalho, reúne o ministério, reúne tal. Não, eu tenho que tomar decisões. E se o governo federal resolver a moradia, eu já estou satisfeito. Em 2012, 2013, Porto Alegre conseguiu a fundo perdido 228 milhões de reais quando eu era vice-prefeito. Nós terminamos o mandato no final de dezembro e aquele vídeo que eles mentem dizendo que é depois da eleição, não, aquele vídeo é antes da eleição, que eu disputava a eleição com o Marquesan. E o Marquesan perdeu 121 milhões, cujos 80 milhões era para as casas de bomba. Ele perdeu porque ele não fez o que tinha que ter feito. Eu não sou um prefeito que fica olhando para trás, nunca viu criticar prefeitos anteriores. Acho que cada um fez no seu tempo, na sua época. Agora, aquele dinheiro
foi concebida em 2012 a fundo perdido. Eu era vereador, depois fui ser vice-prefeito, e o Arroio Areia, por exemplo, que é 107 milhões, é fruto daquele dinheiro, que nós assinamos o contrato ainda Fortunato e Melo. O restante, o Marquesano perdeu o dinheiro, que eu acho lamentável, mas perdeu o dinheiro por burocracias internas, extinguiu o DEP. Bom, essa é a primeira questão, tá? Segundo, né? Eu tenho conversado com o IPH, tive pessoalmente, o Pacto Alegre juntou várias universidades, está nas minhas redes sociais. O professor Tucci, que é um conhecedor dessa área talvez mais profundo, já fez os planos diretores para a drenagem. Nós só estamos acertando o valor da sua recontratação, porque envolve contrato de consultoria. Tem falado com o reitor Burlões, que também é um grande conhecimento disso, inclusive ele visitou o Sarandi. A consultoria que nós constituímos, né, ela não é para tratar disso. Ela tem, primeiro, ela está trabalhando pro bono, não estou gastando um centavo com isso. Ela trabalhou Brumadinho, ela trabalhou Katrina, um dos seus sócios é gaúcho, se colocou à disposição para ajudar. Então, especialmente, qual é a modelagem que nós vamos fazer para captar recursos? Vai ser uma fundação privada de direito público? Como é que acessa os fundos internacionais? Então, assim, nós estamos trabalhando com várias pontas. Então, não vou deixar ninguém, todos que quiserem contribuir, começando pelo IPH, o Joel estava nessa reunião. Então, nós não vamos fazer nada. Agora, tem questões imediatas que eu pedi para eles, nessa reunião que nós tivemos agora essa semana, que é o seguinte: os portões, nós precisamos de refazê-los. Uma vistoria profunda no Muro da Mauá. Se foi afetado, não foi. E os diques para ser reconstruído, por exemplo. Porque as pessoas chegam e dizem assim: não há como fazer contenção de cheias em Porto Alegre se não tiver um projeto do Rio Grande do Sul e da Grande Porto Alegre. Isso eu posso afirmar com letras garrafais. Porque, vamos lá, quem está nos assistindo, nós estamos aqui numa cidade maravilhosa, que tem coisas extraordinárias, mas tem o Guaíba, que é um dos nossos maiores símbolos da cidade. Nós temos 4 rios que abastecem o Guaíba. O Jacuí é 80% da água que chega aqui. O Jacuí está a 300 quilômetros aqui. Esse rio é abastecido por vários outros rios. Nós temos o Caí, que é abastecido por vários outros rios. Nós temos o Sinos, que é abastecido por vários outros rios, e nós temos o Gravataí. Então, quando chove do jeito que choveu no Rio Grande do Sul, nós somos penalizados duplamente, pela chuva de Porto Alegre e pela chuva que chega intensamente de rios, que podem estar assoreados, que não tem bacia de amortecimento, que pode ter usinas que podem ter rompido ou não. Então, esta água chega. Ela chega. Então, não dá para falar em contenção de cheia sem um projeto global. E aí, tanto é que o DNS foi que fez esse processo. E lá no artigo 21, eu recomendo os meus críticos, que gostam tanto da Constituição, porque tem gente que negou assinar e eu trabalhei por ela, diz no artigo 21, artigo 18, que é competência da União a cuidar das secas e das enchentes. O PAC da presidente Dilma, que eu acompanhei, li tudo, Metroplan, foi para a gaveta, que era milhões para cuidar do PAC, drenagem urbana, na região metropolitana, e não saiu do papel. Então, não é hora desse tipo de conversa. Agora, nós temos o seguinte: quanto é que a União vai entrar mesmo? O orçamento de Porto Alegre é 11 bilhões. Para começar a discutir a macro drenagem em Porto Alegre, é 6 bilhões. E como é que eu faço com o transporte coletivo? Como é que eu faço com a saúde? Ou os prefeitos que me antecederam eram mágicos, porque ou a necessidade da cidade. Então, tudo isso não tem orçamento para fazer. Agora, o sistema precisa ser revisitado, porque ele foi testado a ferro e fogo agora. Então, a gente tem que revisitá-lo na sua totalidade, começando pelo aeroporto e tantas outras áreas, que não dá para dizer também, e eu posso, não dá para dizer também que o sistema falhou 100%, não. Se nós não tivéssemos o Muro da Mauá, se nós não tivéssemos o sistema de contenção que vem lá da CIS Brasil e que chega até passando aqui o Barra Shopping, a situação de Porto Alegre seria muito pior. Muito pior. Então nós tivemos 30%, lamentavelmente, tristemente, 5 mortes, nossa dor, mas Porto Alegre, com esse sistema, resistiu parcialmente esse processo. Então, não dá para dizer que ele não existe. Agora, ele tem que ser revisitado. E na sua revisitação tem coisas a curtíssimo prazo, tem coisas a médio prazo e tem coisas a longo prazo. Até porque o 4º distrito, que vinha economicamente, né, olha, extraordinário. Tu pega o Instituto Caldeira, tu pega a Fábrica do Futuro, tu pega os data centers.
Se nós não demonstrarmos uma segurança para esses empreendedores do ponto de vista das cheias, eles não investem mais aqui. Então tu tem que ter proteção de cheias, tem que ter estímulo econômico, senão nós vamos ter muita desistência de investimentos que estão aqui ou deixaram de vir. No momento de tragédia aparece no ser humano o que há de melhor e o que há de pior, né? Então as fake news se multiplicam, as mentiras se multiplicam para cada canto. Então eu acho que a população, ela também deve seguir a Pampa e tantos outros veículos, mas deve seguir também as redes da prefeitura, as redes do governo do estado, que sempre dão informação segura, tá? Bom, o que eu posso dizer é assim, ó, nos primeiros momentos, você botar de pé 153 abrigos, a cidade não tinha água em quase 100%, então as pessoas só não olham o que aconteceu, né? Hoje, praticamente, tirando as ilhas, toda Porto Alegre está abastecida. Foi uma decisão difícil fazer o corredor humanitário? Difícil ou não? Eu chamei os engenheiros de qualidade da prefeitura e me apresentam um corredor humanitário 2 ou 3. E aí, não tem não, volte aqui e me traga a sugestão. Aí me trouxeram a sugestão, eu perguntei qual é a altura que nós vamos ter que subir aquele asfalto ali, aquele rachão, 2 metros, que altura tem a passarela? A mesma altura do Conceição. Bom, nós estávamos naquele momento com 5.000 toneladas de lixo na Loma do Pinheiro, que ia se espalhar por toda a cidade. Nós não conseguíamos entrar remédio, cloro para tratar a água, ambulâncias para passar, caminhão do Exército salvando pessoas. Então, eu perguntei por quem e por Assis e por André, essa passarela quebrando derruba a rodoviária? Não, então quebra a passarela. Quebra a passarela. Então, bom, depois teve uma noite, uma madrugada, que nós tivemos que isolar essa subestação aqui da Ipiranga, que ela abastece a Santa Casa, que você sabe o quanto é delicado isso, né? A estação Moinho de Ventos, que foi talvez a mais complicada, e ali teve a parceria privada, os guinchos, o caminhão do Exército. Então, assim, então a cidade vem se recuperando a cada dia. Entendeu? A cada dia. Então, não é essa terra arrasada. Porto Alegre é forte, tem prefeitura, tem prefeito e não está falido. O que nós temos para frente? Para frente é o seguinte: o diagnóstico, que ele só vai ser um pouco mais preciso quando as águas baixarem, mas nós temos que recuperar o dique da Fiergs, que é uma dinheirama. Nós temos que recuperar um dique do Sarandi, que é um pouco mais para baixo. Nós temos que recuperar o dique que não teve proteção, o lado do Grêmio, o lado do gasômetro. Nós temos que trocar os portões, nós temos que fazer uma vistoria profunda no muro. Naquela questão que envolve ali a ponte do Guaíba, há 2 alternativas que vêm para a mesa até esse momento. Olha, talvez seria não ter aqueles 2 portões que tem ali, fazer a muralha ali, mas eu perguntei, mas e aí? E se tem uma nova enchente, como é que a água sai para fora? Então poderia fazer um viaduto e acessar Porto Alegre ali pela 290, porque quando tu vem pela Voluntária, tem um posto de gasolina, você entra ali, passa debaixo do viaduto, e você que é a 290, e você acessa Porto Alegre ali perto do Grêmio, né? Então essas alternativas, eu não tomei a decisão se eu vou criar uma secretaria extraordinária, se eu vou criar um departamento a mais do mais, se vai ser um escritório, quem é o time que vai comandar isso. O certo é que decisões serão tomadas rapidamente, não pode ser diferente. Agora, um processo estruturante de casas de bomba, por exemplo, sob a altura de casa de bomba, vai manter as que estão aí, vão fazer nova, porque mostrou-se que o sistema que foi concebido em 60, do ponto de vista para uma enchente dessa, ela não serviu. Então, quando chegou a 3,80 de altura da água, essas casas de bomba todas colapsaram, porque o painel foi molhado, o motor foi molhado, e esses motores agora, por exemplo, todos eles estão indo secar para voltar, tá? E ali a Sabesp está ajudando, vai entrar a 3ª casa de bomba do Sarandi, entra 2 ou 3 ao lado do aeroporto ali, na Severo Dúlios. Nós estamos hoje, talvez finalizando, eu queria, muita gente do Maitá está nos assistindo, eu queria pedir à comunidade que tenha um pouquinho de paciência. Eles fecharam a 290 e prometem fechar de novo. Gente, não faça isso. Eu não tenho como passar com as bombas da Sabesp, uma mangueira por cima da 290, eu tenho que fechar a 290 e a cidade fica sem acesso. Então, a alternativa que nós estamos fazendo é pegar a bomba da Sabesp, levar para outra casa de bomba e descarregar naquele canal daquela casa de bomba. Então,
E aí tá lá a Contravipa tirando o sofá, tirando tudo, porque tem umas grades na casa de bomba que a cada momento chega muita sujeira e elas podem parar. E esses motores não foram preparados para trabalhar 22 dias sem parar. Então os motores têm limite também. Então, cada dia, cada hora, cada minuto. Então, meu gabinete está no DEMAI, está parto na Esmamus, esperamos voltar logo para o centro, sei que retomado. Então, eu posso dizer à população que nós temos lançado mão de todos os instrumentos que nós temos. Eu não faria diferente que isso. Numa crise, a melhor decisão é a mais rápida, como foi a da passarela. Podia ter dado errado. Nesse caso deu muito certo. Eu não tive meio minuto para tomar essa decisão. Foi muito elogiado aqui. E aliás, tomei a decisão e hoje de tarde vai estar pronto para a saída da Assis Brasil. Então hoje de tarde ou amanhã de manhã, na melhor das hipóteses, eu estive lá vistoriando, ontem eu estive lá vistoriando. Nós estamos botando rachão em quase 300 metros, por enquanto só a saída que vai sair para Fruei, mas isso vai aliviar muito, porque a Zona Norte, além de ser grande, você tem Porto Seco, você tem indústria, você tem comércio, então, e vou fazer outras aberturas tão logo é possível. Então, e estou pensando, inclusive, falar pela primeira vez, se eu puder arquitetonicamente manter aquela passarela erguida ali, talvez seja um símbolo para as gerações futuras e criar ali um monumento aos desconhecidos, um monumento aos voluntários desconhecidos, que tem sido gigantesco nesse processo. Eu acho que se não fosse eles junto com o governo, o que eu acho que não pode haver uma disputa, que é o governo ou os voluntariados, nós juntos, o voluntariado fazendo o seu papel e nós fazendo o nosso papel e nós juntos. E eu quero aqui mandar uma mensagem de esperança. Porto Alegre vai se reerguer. Não o prefeito Melo, nós juntos. Nós vamos lançar uma plataforma essa semana, que eu não quero entrar em detalhe, só de equipamentos públicos levantado até agora, só equipamentos públicos, fora o DEMAI, passa de 300 milhões. Então é que empresas ou fundos adotarem privadamente, eles recuperarem esses equipamentos. Então nós vamos fazer, mas está sendo preparado essa semana, e o DEMAI tão logo tenha condição mínima, vai dar uma coletiva, de preferência tecnicamente, somente tecnicamente, para explicar o que aconteceu, porque o que eu tenho ouvido de especialista nessa matéria, sem ouvir, o DEMAI foi concebido em 63, tem mais de 60 anos, e eu tenho dito, olha, vocês que são funcionários, e a grande maioria hoje, maioria dos diretores de Porto Alegre, do DEMAI, não são indicações políticas, são indicações técnicas, engenheiros que eu respeito muito, e acho que eles têm muita condição de dialogar com a sociedade, porque toda vez que vota um político tem contaminação, né? Não é o político que está falando, é criticado e tal. Então, o DEMAI tem robustez para dizer o seguinte, o que aconteceu? Porque na medida em que o tempo vai passando, a gente tem que botar o pingo nos i do que aconteceu, que parece que o problema foi só Porto Alegre, não, o Rio Grande está debaixo de água, Canoas está debaixo de água, São Leopoldo, Eldorado, e 200 municípios, 300, 400, 500. E é só Porto Alegre que é o problema? Não é isso, não pode ser assim. Então essa compensação financeira tem que sair do papel, porque esse é um momento que você multiplica, triplica os seus gastos e você está perdendo receita. Segundo, os bancos, independente de ser entre entes federados, fica assim um absurdo de ver oferecer dinheiro num momento de crise como esse, com esses juros. Isso é falta de coração, sabe? Meus banqueiros do Brasil, vocês recebem bilhões da dívida pública, vocês estão ganhando dinheiro ao longo da história desse país. Acho que vocês tinham que ter um pouco de sensibilidade nesse momento, não ofertar, fica até vergonhoso para vocês ofertar juros estratosféricos para recuperar o Rio Grande do Sul. E os entes federados, o BNDES tem que ter um papel. É para isso que existe o BNDES, é para isso que existe a Caixa Federal, é para isso que existe o Banco do Brasil, que não é de um governo, é do Brasil, tá? E no momento que essa crise climática, que poderia ter acontecido em qualquer estado brasileiro, aconteceu no nosso Rio Grande. No nosso Rio Grande, mas poderia ser em Santa Catarina, poderia ser no Paraná, poderia ser em Goiás. Foi no Rio Grande. Então, é momento seguinte, tem que desburocratizar e ter dinheiro. Não há como reformar a casa de bomba, sistema de proteção, agricultura, estrada, ponte, tudo, está tudo listado. Mas sem dinheiro isso não se faz. E tem que desburocratizar, porque o sistema tradicional é não fazer, não fazer, não fazer e não fazer.
Primeiro, nós estamos com uma quantidade enorme de animais de Porto Alegre, talvez a grande maioria da grande Porto Alegre, porque a dor não tem fronteira. A gente reuniu o Ministério Público, o Estado, a gente tem que abrir mais um abrigo específico, tem cães bravos, outros não. Em todos esses abrigos tem animais e tem sido uma governança. Nós contratamos, nós requisitamos os veterinários de Porto Alegre e as ONGs ajudam muito, né? Segundo, nós estamos com 11 casas de bomba funcionando e a cada dia nós estamos restabelecendo, né? Respondendo bem objetivamente a sua pergunta, né? Nós vamos decidir sobre a abertura de portão e as bombas estão voltando na medida que nós estamos recuperando, limpando esses motores. E por fim eu queria agradecer, Márcio, a Câmara de Vereadores, que tem sido sempre uma boa parceira. Amanhã vocês vão enfrentar alguns projetos que eu gostaria de dividir com vocês aqui. Nós estamos, do ponto de vista econômico, eu estou lançando um refis, tá? Dando 95% de desconto para os devedores de Porto Alegre, mas pagamento à vista. E eu quero apelar aos grandes devedores da cidade, que é uma grande oportunidade de você ajudar a cidade, tá? Não adianta fazer parcelado, então vamos imaginar que tem uma dívida que é de 2005, tá 2024, eu estou tirando tudo que é juro, tudo que é multa, 95%, e você pagar aquele valor facial. Isso vai ajudar na recuperação da cidade. Segundo, a questão da remissão do IPTU para as áreas alagadas, a questão do ISS, a água, já aconteceu a mesma coisa. E aí é o seguinte, eu estou elevando também da estadia solidária, estou tirando toda a burocracia do bônus moradia, que é uma compra assistida para o poder público, e estou elevando de 700 para R$1.000 até R$1.000 a estadia solidária, que é para morar com o vizinho, que o governo do estado já se somou a essa governança. Então, sempre à disposição, alertar que tem chuva que começa essa madrugada e que a previsão é de 40, 50 a 100. O prefeito não tem como prever se às 2 da manhã vai chover mais ou menos, ou se às 10 da manhã. Então, nós vamos ter que tomar uma decisão agora de várias questões, né? Eu suspendi as aulas privadas e públicas só para sexta-feira. A cidade precisa voltar à sua normalidade e que vocês acompanhem via canais da prefeitura, que é o canal seguro das informações da prefeitura, especialmente quem cadastrar no 156, que é o canal oficial da prefeitura, recebe alerta sobre tudo. Então, você que usa 156, utiliza ali um dos ramais ali que diz se você quer deixar o seu celular, e esse celular fica para fins de alerta de todas as questões que tem na cidade de Porto Alegre. Agradecer a Rede Pampa aqui pela oportunidade. É claro que eu peço também desculpa, muitas vezes vocês querem me entrevistar, eu não tenho tempo. E às vezes unifico, às vezes a fala para todos os veículos, mas sei que vocês também compreendem isso, porque realmente a gente dormir um pouquinho mais, né, porque a minha média de sono tem sido 2, 3, 4 horas, porque o que eu chego? Eu estou num hotel aqui no centro, né, então eu chego muito tarde, mas o telefone não para, eu deixo um telefone com a assessoria e outro fica comigo, e essas questões da madrugada, muitas vezes o prefeito tem que ser consultado, e então tem sido assim, mas nós vamos continuar firme. E quero dizer para Porto Alegre, esperança, fé, Porto Alegre é forte e nós passamos um momento muito difícil do Covid e essa cidade se reergueu. E ela vai se reerguer de novo, nós juntos, poder público, empresariado, sociedade, entidades, universidades, nós juntos vamos reerguer Porto Alegre. Obrigada, prefeito. Olha, realmente, assim, quando se fala em chuva, previsão, todos já ficamos extremamente assustados de que possamos ter as ruas novamente alagadas, né? Então vamos ficar acompanhando, porque a prefeitura também emite alertas, né, para os bairros. E é importante dizer, Vera, assim, o solo está todo molhado, os arroios estão todos lotados. Então, quando chove, esta água, nós temos 27 bacias hidrográficas, começando pela primeira que todo mundo conhece, que é a Ipiranga. Mas tem o Mendiçá, tem o Sarandi, tem o Guavirova, tem o Manecão. Então, esses arroios se jogam no rio Guaíba. E quando o Guaíba está muito alto, o arroio também. E as águas que chegam nos arroios, naquelas canalizações, quando ele está muito cheio também, ele não chega com a velocidade. Então, as razões, digamos assim, quando chove 130 milímetros, numa situação como essa, a tendência é ter mais alagamento. Muitas cidades de Santa Catarina têm adotado as cidades de Porto Alegre. Eu estou tendo uma conversa, o Ricardo Nunes tem nos ajudado muito com o prefeito de São Paulo. Hoje eu vou voltar a ter uma conversa com ele, eu gostaria que São Paulo adotasse Porto Alegre. Acho que é uma cidade grande. Eu disse a ele, Ricardo, faz passar uma lei lá na Câmara, porque eu sei que o gasto não sendo a cidade, você for ter problema na tua pressão de conta, mas eu acho que seria um grande gesto de São Paulo, que é uma cidade que tem um orçamento maior do que todos os estados brasileiros, nos adotar aqui, eu acho que nesse momento. Então ele tem ajudado muito, mas o que nós precisamos? Eu quero aproveitar aqui, gente,
toda máquina que tiver disponível, todo caminhão-pipa que tenha motor, porque caminhão-pipa que não tenha motor não tem pressão para lavar a rua, né? Então nós precisamos de hidrojato, eu estou indo para uma reunião agora de tarde, estou mandando contratar mais, tudo que tiver eu vou contratar, tudo. E quero ajuda, né? E estou mandando pagar por requisição, ou seja, primeiro vem e trabalha, e eu vou te pagar. Eu sei que eu compreendo isso, a dor do Porto Alegrense é a minha dor, é a dor da nossa equipe. Mas nós não temos, com 1000 quilômetros de rua, chegar na sua porta. Então, na medida que a água está descendo, mas eu não tenho máquina disponível para chegar todas ao mesmo tempo. Tenho que escolher ruas para limpar. Então, esse apelo que eu queria, porque eu sei que o lixo está na porta, a pessoa diz, a máquina não chegou, ela vai chegar. O caminhão vai chegar. Eu fiz do Botafora, escolhemos vários terrenos localizados em várias localidades, porque se eu tivesse que levar esse Botafora para Loma do Pinheiro, os caminhões demorariam muito. Então eu escolhi locais provisórios e o Botafora está indo. Da Zona Norte vai para um lugar, para a Zona Sul vai para outro, Centro-Sul para outro, e os caminhões truque retiram nesses locais e alugamos serviço, né, desses mais de 100 milhões do aterro de Gravataí, porque para levar para Minas do Leão também levaria muito tempo. Então nós vamos, e quero dizer que a gente tem que fazer um mutirão da sociedade. Tem feriado no meio da semana que vem, eu acho que é um grande gesto da cidade, sabe, dos voluntários, pegar um balde, pegar uma vassoura, pegar uma clorofila, pegar um sabão em pó e somar-se aos nossos irmãos que estão com as casas, porque você tem que retirar lama de dentro de casa, lama, e tem que lavar rapidamente, hidrojato, por isso que eu digo, tiver o hidrojato o mais rápido possível, por quê? Porque se não tirar na lama, a lama vira terra e a terra, portanto, aí não tem esgotamento na cidade, aí eu vou ter que quebrar todas as redes. É isso, então, prefeito. Mas vamos em frente, né? Vamos em frente, com muito trabalho e esperança por melhores dias, e sempre alerta, e nós aqui também prestando o nosso serviço. Obrigado a todos vocês, tá? E contem conosco, a nossa equipe, informação, sempre digo para os secretários disponíveis para falar, tem que falar, tem que conversar, tem que dialogar. E, por fim, apelar e agradecer todos os abrigos que estamos acolhendo. E nos dê um tempinho a mais, porque a gente vai fazendo essa transição. Agora tem 13 mil pessoas, em torno de 4 mil são da Grande Porto Alegre. E como é que eu vou fazer para os nossos irmãos de Eldorado Sul? Não tem para onde ir. Então, isso, para mim, de todos que estão colocados, limpeza da cidade de um lado, mas essa transição humanitária para uma cidade, entendeu, definitiva, para mim, talvez seja a governança mais complexa de tudo que está aí.